Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No dia em que Lina assinou sua certidão de casamento, ela acreditou que finalmente estava deixando para trás todas as feridas do seu passado. Todos diziam que ela tinha sorte. Mark era discreto, educado, atencioso e sempre pronto para ajudá-la. Raramente falava da família, alegando não ter ninguém e que a vida o obrigara a aprender a se virar sozinho. Lina, por sua vez, nunca insistiu nisso. Ela conhecia muito bem a dor dos segredos. Sua irmã mais velha, Clara, havia desaparecido de suas vidas por quase 5 anos. Um casamento repentino, um desentendimento com a família e então nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Apenas boatos. Um marido autoritário, uma vida complicada, problemas que ela já não queria partilhar. Assim, Lina aprendeu a seguir em frente sozinha. Os 6 meses com Mark tinham sido estranhos, mas tranquilos. Ele trabalhava até tarde, às vezes chegava em casa cansado e evitava certas perguntas. Sempre mudava de assunto quando ela mencionava sua família ou seu passado. Um dia eu te contarei tudo. Ele disse. E Lina, apaixonada, esperou. Até aquela manhã. O céu estava pesado, quase tempestuoso, e uma tensão inexplicável pairava no ar. Lina estava fazendo café quando bateram à porta. Uma hesitação, depois uma segunda batida, mais insistente. Quando ela abriu, seu coração parou. Clara, mais magra do que antes, com os olhos cansados, mas ainda com aquele rosto familiar que ela pensava nunca mais ver. As 2 irmãs se entreolharam, imóveis, como se o tempo tivesse retrocedido. Lina, murmura Clara. Eles se abraçaram por um longo tempo, em silêncio. Pedidos de desculpas, lágrimas, alguns sorrisos sem jeito. Então Lina o convidou para entrar. Fique, vou ligar para o Mark para que ele possa te conhecer, disse ela, entusiasmada. Você vai ver, ele é maravilhoso. No instante em que Mark entrou na sala de estar, o tempo pareceu parar. A caneca quase escorregou das mãos de Lina. Os olhos de Clara ficaram enormes. Os olhos de Mark, escuros e sombrios, fecharam-se parcialmente. Você... Clara respirou fundo. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O coração de Lina batia acelerado demais. Ela buscava uma explicação lógica, uma coincidência, qualquer coisa. Vocês se conhecem? Clara deu um passo para trás. Sua voz tremia. Eu não o conheço. Ele é meu marido. O mundo de Lina virou de cabeça para baixo abruptamente. As lembranças começaram a surgir, suas promessas, suas frases inacabadas, seus silêncios. Tudo ficou claro, claro demais. Mark não tinha apenas um passado. Ele havia sido casado com a própria irmã, e ele nunca tinha dito isso. Um arrepio percorreu o corpo de Lina. Sua garganta se fechou. Ela sentiu algo se quebrar dentro de si. Confiança, amor, segurança, tudo estava desmoronando. Mark fechou os olhos. Deixe-me explicar. Mas às vezes a verdade não explica nada. Isso simplesmente destrói. E naquele exato momento Lina entendeu uma coisa. Este casamento não foi uma história de amor comum. Era uma mentira construída sobre um segredo mais perigoso do que ela poderia imaginar, um segredo capaz de dividir sua família, reabrir feridas antigas, e revelar quem Mark realmente era. Lina permaneceu parada no meio da sala de estar, sem conseguir se mover. Suas mãos tremiam, mas ela já não sentia os dedos. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Ele é meu marido. Não meu ex. Não um homem que eu conhecia. Meu marido. Mark deu um passo em direção a ela, mas algo em seu olhar havia perdido a gentileza. Não era o pânico de um homem encurralado. Era o cansaço de alguém que sabia que esse momento eventualmente chegaria. Lina, disse ele calmamente, escute-me antes de me julgar. Clara, por outro lado, quase caiu na gargalhada. Você se atreve a falar assim com ela? Depois de tudo que você fez? Sua voz não estava apenas embargada, estava carregada de uma dor antiga, pesada e ainda recente. Lina, leva-la-me. Parem. Sentem-se. Os dois. Ela se surpreendeu. Sua voz era firme, autoritária. Uma voz que ela não reconhecia em si mesma. Eles se sentaram, cada um em uma extremidade do sofá, como 2 estranhos. O tic-tac do relógio tornou-se ensurdecedor. Versão de Mark. Mark respirou fundo. Sim, eu fui casado com Clara. Lina sentiu o coração apertar. E por que você nunca me contou? Ele passou a mão pelo rosto. Porque o nosso casamento deixou de ser um casamento. Virou uma guerra. Nos separamos. Paramos de nos falar. Paramos de morar juntos. Eu saí da cidade. Queria recomeçar a minha vida. Quando te conheci, eu tinha medo de estragar tudo se te contasse a verdade.
Suas palavras pareceram razoáveis, mas algo parecia errado. Clara cerrou os punhos. Você se esqueceu de dizer por que nossos caminhos se separaram, Mark. Seu olhar era ardente. Diga a ele. Tenha coragem. Mark baixou os olhos. O que Clara revela? Clara se virou para sua irmã. Lina. Casei com ele porque ele era charmoso, gentil e protetor. Assim como você. Inicialmente. Ela engoliu em seco. Então ele começou a tomar decisões por mim, meus amigos, meu trabalho, meus passeios. Tudo tinha que passar por ele. Se eu não concordasse, ele se tornava frio, rude e às vezes violento. Nem sempre fisicamente, mas psicologicamente sim. Lina sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Ela olhou para Mark. Isso é verdade? Mark cerra os dentes. Cometi erros. Fui controlador demais. Mas não sou o monstro que ela descreve. Clara se leva. Você me isolou, me humilhou, me ameaçou. E quando eu quis ir embora, você jurou que ninguém acreditaria em mim. Seu olhar recaiu sobre Lina. Então eu fui embora. Deixei tudo para trás. Eu queria desaparecer. Um silêncio pesado se instalou. Lina sentiu algo se quebrar dentro dela. Entre sua irmã e o homem que ela pensava conhecer. Ela estava presa. O dilema. Por que você voltou? Perguntou Lina suavemente. Clara inspira. Porque descobri que você era casado. E quando vi a foto dela, eu entendi. Seu olhar se encheu de preocupação. Eu não vim aqui para me vingar. Vim para te avisar. Lina se virou para Mark. Você se divorciou dela? Mark permanece em silêncio. Seu silêncio foi mais violento do que qualquer resposta. O sangue de Lina gela. Responder. Ele finalmente falou, quase inaudivelmente. Os documentos nunca foram entregues. Clara fechou os olhos. O que significa Lina que legalmente? Ela não precisava terminar. Lina entendeu. Ela não era casada apenas com o ex-marido da irmã. Ela era casada com um homem que ainda estava legalmente noivo de sua irmã. Ela sentiu um revirar no estômago. Sentiu o quarto girar. Mark se levanta. Eu te amo, Lina. Nunca quis te magoar. Queria ter resolvido tudo isso antes. Mas tudo aconteceu muito rápido. Lina dá um passo para trás. Fonte. Sua voz tremia, mas era clara. Mark tentou se aproximar. Deixe-me. Fonte. O grito ecoou por toda a casa. Mark olhou para ela uma última vez, sem conseguir decifrar o que via em seus olhos. Então ele foi embora. A porta bateu com força. E agora? Lina sentou-se com as pernas fracas. Clara colocou delicadamente a mão sobre a dela. Me desculpe. Eu não queria que você sofresse como eu sofri. Lina fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu pequena, frágil, mas algo estava nascendo dentro dela. Não apenas a dor. Determinação. Ela queria entender. Por que Mark mentiu? O que ele ainda escondia? E qual foi, de fato, o papel que ela desempenhou nessa história? Porque, no fundo, Lina sabia. A verdade estava apenas começando. De repente, a casa pareceu grande demais. Depois que Mark saiu, o silêncio se prolongou, pesado e sufocante. Lina encarava a porta como se ela pudesse se abrir novamente. Uma parte dela esperava que ele voltasse para explicar, para consertar, para apagar tudo aquilo. Mas nada. Apenas esse vazio insuportável. Clara entregou-lhe um copo de água. Beba, disse ela suavemente. Lina obedeceu sem pensar. Suas mãos ainda tremiam. Por quê? Por que ele fez isso? Murmurou ela. Clara hesitou. Porque o Mark odeia perder o controle. E quando perdeu para mim, ele quis recomeçar em outro lugar. Como se trocar de mulher pudesse apagar os erros dele. Essas palavras atingiram Lina em cheio. Culpa. Uma pergunta começou a incomodá-la. Você sabia quem eu era quando se casou com ele? Perguntou Clara. Lina balançou a cabeça, magoada. Não. Quase não conversávamos mais. E você tinha desaparecido. Ninguém sabia onde você estava. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas por que ele nunca mencionou você? Nem mesmo seu primeiro nome. Clara apertou os lábios. Porque para ele o passado só existe quando lhe convém. Essas palavras pareceram duras, mas estranhamente soaram verdadeiras. Lina se levantou e começou a andar pela sala de estar, sem conseguir ficar parada. Tudo que ela via, as molduras dos quadros, as almofadas, os pequenos objetos que Mark lhe dera, de repente parecia estranho. Como se aquela casa nunca tivesse sido dela, mas o cenário de uma mentira perfeitamente construída. As primeiras rachaduras. Vamos ligar para um advogado amanhã, disse Clara calmamente. Precisamos verificar seu casamento. Proteger seus direitos. Protejam meus direitos. Lina jamais imaginou que um dia ouviria aquelas palavras. E ele?
Perguntou ela em voz baixa. Se ele voltar, ele vai voltar, respondeu Clara sem hesitar. Mark não suporta ser deixado para trás. Um arrepio percorreu o corpo de Lina. Como que para confirmar essas palavras, seu telefone vibrou. Mark. O nome na tela parecia estrangeiro. Ela olhou para Clara. Responda se quiser, disse a irmã dele. Mas nunca discuta sem pensar. E acima de tudo, nunca fique sozinha com ele até que tudo esteja esclarecido. O telefone vibrou novamente. Lina atendeu o telefone. O apelo. Lina, por favor, me escute, disse a voz de Mark, um pouco baixa demais. Você mentiu para mim, ela respondeu. Durante 6 meses. Sim. E assumo a culpa. Mas não é o que você pensa. Meu casamento com Clara já havia terminado. Eu já tinha iniciado o processo. A papelada se arrastou. Eu queria te poupar. Mentindo para mim? Silêncio. Eu tinha medo de te perder. Essa frase pode tê-la tocado no passado. Hoje ela não passava de uma corda esticada prestes a se romper. Precisamos conversar, continuou ele. Você e eu. Sem a sua irmã. Ela não está te contando tudo. Lina percebeu imediatamente a velha estratégia: isolar, dividir, criar dúvidas. Vamos conversar, disse ela, mas não agora. E não a sós. Lina. Ela desligou. Clara a observava em silêncio, quase orgulhosa. Você acaba de fazer a coisa mais difícil, estabelecer um limite. Lina sentou-se. No entanto, algo a atormentava. O passado de Clara. Diga-me a verdade, Clara. Toda a verdade. O que realmente a fez ir embora? Clara permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então ela sussurrou. Na noite em que fui embora, ele me disse que sem ele eu não valia nada. Que ninguém ia querer uma mulher como eu. Ele queria que eu tivesse medo de viver sem ele. Seus olhos se nublaram. E eu estava com medo. Tanto medo que não contei nada para a família. Tinha vergonha de ter escolhido o homem errado. Lina sentiu as lágrimas escorrerem. Ela agora entendia por que sua irmã havia desaparecido. Não por egoísmo. Para sobreviver. Uma descoberta inesperada. Pouco tempo depois, Clara subiu para descansar. Lina permaneceu sozinha na sala de estar. Seu olhar recaiu sobre uma gaveta entreaberta no escritório de Mark. Ela hesitou. Então ele abriu. Dentro, arquivos, contratos, faturas, e um envelope lacrado. No envelope, um nome escrito à caneta. Clara Marques, confidencial. O coração de Lina disparou. Seus dedos tremiam enquanto ela rasgava delicadamente o papel. Lá dentro, ela encontrou uma cópia da certidão de casamento, um documento legal, e uma carta escrita à mão. Ela leu. E quanto mais ela lia, mais seu rosto se entristeceva. Não foi apenas um divórcio adiado. Foi muito pior. Mark havia entrado com um pedido para que Clara fosse declarada mentalmente instável, a fim de obter um divórcio vantajoso, e, sobretudo, para ficar com todos os seus bens. Ele nunca encaminhou o pedido ao tribunal, mas ele já havia preparado isso. Completamente. Calculado. Preparar. Lina sentiu o quarto girar. Mark não tinha simplesmente mentido. Ele havia planejado, manipulado, antecipado. E de repente, um novo medo tomou conta de si. Se ele fora capaz de fazer isso com Clara, o que estaria disposto a fazer agora que a verdade vier à tona? Ela fechou o envelope com o coração acelerado. Ela sabia de uma coisa. Não era mais apenas uma história de amor interrompida. Era um terreno perigoso. E já era tarde demais para voltar atrás. A noite caiu lentamente, envolvendo a casa em uma densa escuridão. Clara estava dormindo no quarto de hóspedes. Lina, por outro lado, não tinha pregado o olho. O envelope estava sobre a mesa de centro como uma ameaça silenciosa. Cada frase do documento não parava de passar pela sua cabeça. Provável instabilidade emocional. Uma tendência ao exagero. É impossível confiar-lhe responsabilidades financeiras. Tudo foi construído para fazer Clara parecer uma mulher frágil, perigosa para si mesma. Lina frissona. Mark não queria simplesmente se separar. Ele queria destruir a imagem de Clara para sair vitorioso. Um barulho lá fora a fez pular. Passos lentos e determinados, na trilha. Ela se levantou e foi até a janela. Seu coração parou. Mark. Ele havia retornado. O confronto. Ele bateu suavemente. Não é forte. Não é agressivo. Uma batida calma, quase paciente. Lina, fale. Precisamos conversar. Sua voz atravessou a porta, calorosa e calma. Aquele tipo de voz que outrora tranquilizara Lina. Hoje ela sentiu, sobretudo, o controle por trás de cada sílaba. Clara, despertada pelo barulho, desceu as escadas. Não abra a porta para ele, ela sussurrou. Mas Lina sabia que ele não iria embora. E algo dentro dela acabará de mudar.
O medo estava gradualmente desaparecendo, substituído por uma lucidez fria. Ela destrancou. Mark entra. Ele olhou em volta, o ar, a tensão, os olhares, e imediatamente compreendeu que não estava mais em casa. 2 olhares para ele. Estamos conversando aqui, disse Lina. Com Clara. Mark cerrou os dentes, chateado, mas sentou-se. Tudo bem. Seus olhos pousaram no envelope. Ele a reconheceu imediatamente. Você mexeu nas minhas coisas. Lina não baixou os olhos. Descobri quem você é. Um silêncio pesado se instalou. A máscara cai. Você estava planejando fazer minha irmã parecer louca para conseguir o divórcio? Ela perguntou. Mark suspirou como um homem cansado de explicar a mesma coisa. Foi uma estratégia legal. Nada teria sido usado se ela tivesse cooperado. Clara caiu na gargalhada. Cooperar? Isso significa obedecer. Mark fixou o olhar em Lina. Eu queria proteger o que havia construído. Trabalhei a vida toda para ser independente. Então você queria esmagar alguém para se sentir segura? Respondeu Lina. Pela primeira vez, Mark pareceu inquieto. O que ele ainda está escondendo? Diga-me a verdade, continuou Lina. Por que você sempre luta para controlar tudo? Por que mentir, manipular, apagar seu passado? Ele permaneceu em silêncio por um instante. Então ele finalmente disse. Porque tudo me foi tirado uma vez. E eu jurei que nunca mais aconteceria. Seus olhos endureceram. Meu pai deixou minha mãe sem nada. Ela morreu trabalhando dia e noite para sobreviver. Daquele dia em diante prometi a mim mesma. Nunca mais ninguém decidirá por mim. Suas palavras pareceram sinceras. Mas algo estava errado. E quanto a mim em tudo isso? Perguntou Lina. Ele a encarou por um longo tempo. Você foi a minha chance de recomeçar. Não, o amor da minha vida. Não, a mulher que eu escolhi. Uma chance. Como um projeto. Como uma reconstrução. Não é um coração. A linha que ele cruzou. Então sua voz mudou, ficou mais baixa, mais áspera. Podemos resolver isso. Eu cuido da papelada. Não falaremos mais sobre o passado. E sua irmã? Ela vai embora. Lina sentiu uma barreira se erguer dentro dela. Não. Uma palavra simples. Mas definitivo. Mark enrijeceu. O que você quer dizer com não? Você não decide mais. Não aqui. Não sobre a minha vida. Não sobre a minha irmã. Não sobre o meu futuro. Clara olhou para ela, comovida. Mark levantou-se lentamente. Ah, cuidado com o que você diz. Você ainda é minha esposa. Legalmente não, respondeu Lina calmamente. E moralmente muito menos. Ela colocou o envelope na frente dele. Você não vai destruir mais ninguém. O olhar dela mudou. Algo sombrio surgiu por trás daquele olhar que ela pensava conhecer. Sem raiva. Sem lágrimas. Cálculo. Você realmente acha que pode me vencer? Murmurou ele. Essa declaração não foi uma ameaça direta, mas carregava uma promessa arrepiante. O começo, mas não o fim. Ele caminhou em direção à porta e se virou uma última vez. Você acha que me conhece? Você não sabe nada sobre os jogos que acabou de começar. Então ele saiu. A porta bateu com força. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez já não era um silêncio absoluto. Ele estava tomado de certeza. Mark não desistiria. Clara aproximou-se de Lina. Ele tentará manter o controle. É o que ele sempre faz. Lina respirou fundo. E pela primeira vez desde a revelação, ela sentiu algo sólido dentro de si. Não tenha medo. A preparação. Ela olhou em direção à porta fechada. Muito bem, Mark. Você quer um jogo? Então desta vez será com regras. Na manhã seguinte, a luz estava cinzenta e fria. A casa ainda parecia exibir as marcas da tempestade do dia anterior. Lina quase não dormiu. Sentou-se na beira da cama com as mãos entrelaçadas, tentando organizar seus pensamentos. O problema já não era apenas emocional. Era legal. Era social. Era perigoso. Clara desceu as escadas, vestida de forma simples com o rosto abatido. Pronta? Perguntou ela. Lina assentiu com a cabeça. Eles iam sair para consultar um advogado. O escritório. O escritório ficava no 3º andar de um prédio antigo. O assoalho rangia, o cheiro de café invadia o cômodo. A advogada, uma mulher na casa dos 50 anos que usava óculos de armação fina, convidou-os a sentar. Explique-me tudo, disse ela calmamente. Eles contaram a sua história. A mentira. O casamento duplo. O pedido de declaração de instabilidade. As manipulações. O advogado tomava notas sem emitir julgamentos e então finalmente ergueu o olhar. Em primeiro lugar, Lina, seu casamento provavelmente é inválido. Precisaremos verificar, mas se ele ainda era legalmente casado com sua irmã, podemos anulá-lo.
Uma frágil sensação de alívio começou a surgir, mas não durou muito. E agora vem a parte complicada, acrescentou ela. Este homem é inteligente, organizado. Ele planeja seus movimentos. O documento contra Clara prova isso. Clara sentiu o coração apertar. Ele pode me atacar? Perguntou ela suavemente. Sim, ele pode tentar. Desacreditá-la. Fazer você parecer instável. Assustá-la. Fazê-la fugir de novo. Silêncio. Mas desta vez, disse o advogado, você não está sozinho. As primeiras consequências. Ao sair do escritório, Lina sentiu o ar frio no rosto. Uma sensação estranha. O medo ainda estava lá, mas acompanhado de uma direção. Eles tinham um plano. Ao retornar para casa, no entanto, a realidade voltou a se impor. O telefone de Lina vibrou. Mensagens. Muitas mensagens. Amigos, vizinhos, colegas, todos disseram a mesma coisa. Já ouvimos falar de você. Mark diz que você está passando por uma crise emocional. Ele diz que foi Clara quem te colocou contra ele. O pior aconteceu quando o chefe dela ligou. Lina, está tudo bem em casa? O Mark veio nos visitar. Ele disse que você anda instável ultimamente, que está causando problemas. Uma intensa sensação de frio invadiu seu estômago. Tudo tinha começado. O jogo de Mark. Mark não estava gritando. Ele não agrediu ninguém. Ele estava construindo. Paciência. Narrativa versus narrativa. Quando desligou o telefone, ela estava tremendo. Ele quer te isolar, disse Clara calmamente. Esse é o primeiro passo. Fazer com que os outros duvidem de você. Lina respirou fundo. Portanto, não vamos mais reagir com o coração. Vamos responder com evidências. Ela tirou o envelope do bolso. Fotos dos documentos. Cópias de segurança. Datas. Assinaturas. Ela estava começando a entender. Mark não venceu por ser mais forte. Ele venceu porque sempre se preparou com antecedência. Dessa vez, ela estaria pronta antes dele. A visita inesperada. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, bateram à porta. Nada bom. Polly. Lina sentiu o coração acelerar. Ela abriu. Não foi o Mark. Era a mãe dele. Um olhar preocupado. Mãos cerradas. E minha filha, o que estou ouvindo? Mark veio me dizer que você está passando por uma fase difícil, que sua irmã está te influenciando, que você está inventando histórias. Seus olhos buscavam a verdade. E de repente Lina entendeu a estratégia. Se ela ficasse com raiva, se gritasse, se entrasse em pânico, Mark venceria. Então ela manteve a calma. Ela foi buscar o envelope e colocou os documentos sobre a mesa. E Liz, sua mãe lia. Muito tempo. Suas mãos começaram a tremer. Ela olhou para cima. Ele queria fazer isso com a Clara? Sim. Um silêncio pesado. Então, de repente, algo mudou no olhar da mãe. Chega de vergonha. Mas raiva. Esse homem nunca mais colocará os pés aqui. Fazia muito tempo que Lina não sentia a presença da mãe ao seu lado. E agora? Quando todos estavam dormindo, Lina permaneceu de pé, olhando pela janela. Ela sabia que Mark não iria parar. Mas ela já não era a mulher ingênua que se casara com ele. Ela tinha, a verdade, um advogado, sua irmã, sua mãe, e acima de tudo, uma nova determinação. Ela falou consigo mesma em voz baixa, quase como se estivesse fazendo uma promessa. Você mentiu, Mark. Você estava no controle. Você jogou. Desta vez, sou eu quem define as regras. Ao longe, o som de um motor parou em frente à casa. Um arrepio percorreu seu corpo. Alguém tinha acabado de estacionar. Ela ainda não sabia se aquilo era o começo da paz, ou o início da próxima tempestade. O motor externo permaneceu imóvel por alguns segundos. Lina prendeu a respiração. Ela afastou delicadamente a cortina. Um carro preto. Desligado. Motor silencioso. A porta finalmente se abriu. Não foi o Mark. Era um homem de terno, com uma pasta na mão. Ele deu um passo à frente, decidido, e bateu na porta. 3 golpes certeiros. Profissionais. Lina abriu-o com cautela. Madame Lina Duarte? Sim. Ele entregou-lhe um envelope grosso. Notificação oficial. Assine aqui. Seus dedos apertaram a caneta com força. Quando a porta se fechou, o silêncio tornou-se ainda mais pesado. Clara desceu as escadas preocupada. O que é isso? Lina rasgou o envelope. Seus olhos percorreram a primeira página. E seu estômago se contraiu. Pedido de medidas de proteção temporárias. Acusações. Estado emocional instável. Comportamento impulsivo. Influência familiar tóxica. É risco potencial de autolesão, autoperigo. Mark acabará de apresentar um pedido para que ela também fosse considerada instável. Nenhum som. Não é uma ameaça. Um arquivo.
Frio, limpo, legal. Clara sentiu o sangue fugir do seu rosto. Ele está repetindo o mesmo cenário que você. O sentimento de injustiça. Lina sentou-se lentamente. Seus olhos ardiam. Sem lágrimas, ainda não. Apenas essa mistura de raiva fria e incredulidade. Ele quer criar um dossiê, murmurou ela. Deixar um registro escrito. Se alguma coisa acontecer, todos dirão, já sabíamos. Ela fechou as páginas delicadamente. Esse é o jogo dele. Não foram destruídos de uma só vez. Usar, isolar, sujar, duplicar as dúvidas. Ligue para o advogado. Eles descaram o número. A advogada respondeu calmamente, como se já esperasse por isso. Acabei de receber uma cópia, disse ela. É rápido, mas não rápido o suficiente. O que temos que fazer? Perguntou Lina. Exatamente o que ele detesta: manter a calma, organizar as provas, responder com clareza. Cada frase deve ser escolhida com cuidado. Quanto mais composta você for, mais manipuladora a estratégia dele parecerá. Lina respirou fundo. Devo ter medo? Silêncio, seguido de uma voz firme. Não. Você precisa prestar atenção. Primeira rachadura no acampamento de Mark. No dia seguinte, Mark ligou. Sua voz soava suave, quase magoada. Lina, por que você está fazendo tudo isso? Poderíamos resolver isso entre nós. Você não precisa envolver advogados e tribunais. Ela fechou os olhos. Você entrou com um pedido para me fazer parecer instável. É uma precaução, respondeu ele imediatamente. Para te proteger. Eu te amo, Lina. Só quero que tudo fique bem. Uma frase perfeita. Se ela não tivesse visto nada. Se ela não conhecesse os arquivos. Ela não respondeu. Então Mark mudou sutilmente o tom de voz. Ainda calmo, mas mais frio. Você está sendo influenciado pela Clara. Ela sempre destruiu tudo que tocou. Ela já acabou com o nosso casamento. Ela está tentando acabar com o seu. Lina sorriu tristemente. Não há mais casamentos. Um breve silêncio. Então, pela primeira vez, sua voz falhou. Você acha mesmo que vai se safar dessa? Ele queria falar em voz baixa, mas a frase escapou-lhe. Direto. Uma promessa disfarçada. Boa noite, Mark. Ela desligou. A guerra invisível. Os dias seguintes foram estranhos. Nada de espetacular. Sem cenas. Apenas alguns toques. Ela foi afastada de certos projetos no trabalho naquele momento. Que se estabilize. Uma vizinha disse-lhe baixinho. Talvez você devesse consultar alguém. Um amigo em comum escreveu. Mark diz que está preocupado para você. Todas as vezes, a mesma mensagem. Ela era frágil. Ela estava emocionada. Ela estava instável. E quanto mais ela tentava se defender, mais corria o risco de confirmar o que ele estava dizendo. Então Lina fez o oposto. Ela se acalmou. Ela fez anotações. Hora, data, quem disse o quê, como um arquivo. Seu próprio arquivo. Uma visita que muda tudo. Certa noite, alguém bateu timidamente à porta. Quando Lina abriu a porta, reconheceu a pessoa imediatamente. Ex-vizinho de Mark e Clara. A mulher hesitou, mas depois entrou. Suas mãos seguravam um pequeno caderno. Não quero confusão, mas vi coisas. Ouvi coisas. E quando soube o que ele está dizendo sobre você, entendi que ele está fazendo isso de novo. Ela colocou o caderno sobre a mesa. Datas, descrições, argumentos, frases ditas por Mark. Algumas estavam geladas. Escrevi porque me assustou, disse ela. Pensei comigo mesma, se algo acontecer, quero poder dizer o que vi. Lina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sem tristeza. Desta vez, de alívio. Mark já não estava sozinho a escrever a história. E, no entanto, mais tarde, quando a casa adormeceu, Lina se viu cara a cara consigo mesma no espelho. Ela está sentindo fadiga, olheiras, dúvidas. E por trás disso, algo mais forte. A decisão. Ela murmurou quase como se estivesse proferindo um voto. Você não quer apenas vencer. Você quer que eu duvide de mim mesma, que eu me perca. Mas eu não vou me perder. Nesse mesmo instante, seu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida. Apenas 3 palavras. Você não entende. Sem nome. Sem assinatura. Mas Lina sabia. Era o Mark. E pela primeira vez, ela já não era mais quem tinha medo. Foi ela quem compreendeu isso, talvez pela primeira vez na vida. Mark também estava começando a perder o controle. Tinha sido uma noite curta. Lina quase não dormiu nada. Cada vez que fechava os olhos, via novamente o rosto lacrimejante de Clara. E o rosto de Mark, fechado, opaco, impossível de decifrar. Ao amanhecer, ela se levantou silenciosamente, vestiu um suéter e desceu para a sala de estar. A casa estava silenciosa, silenciosa demais.
Sobre a mesa de centro, uma pasta preta chamou sua atenção. Aquela que Mark guardava com tanto zelo, aquela que ele sempre se recusava a deixar jogada por aí. Seu coração batia mais rápido. Ela hesitou. Eu não deveria, ela murmurou. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela não era mais a mulher ingênua que confiava sem fazer perguntas. Ela precisava saber. Seus dedos trêmulos abriram o arquivo. Conteúdo, fotos, formulários, cartas oficiais. Ela virou a primeira página. O nome de Mark estava lá, mas não era seu sobrenome atual. Outro nome. Um nome que ela nunca tinha ouvido antes. Mais adiante, ela encontrou uma certidão de casamento. Data, 4 anos antes. Nome da noiva, Clara Delcourt. Ele sentiu um nó na garganta. Ela já sabia que Mark tinha sido casado com sua irmã, mas ver o documento, concreto, real, fez algo explodir dentro dela. Mas ela continuou. Uma carta chamou sua atenção. Ela tinha o timbre de um tribunal. Ela leu. Queixa apresentada por fraude, manipulação financeira e abuso emocional. O demandante, Mark. A ré, Clara. Lina piscou. Não, impossível. Toda a versão deles foi invertida. Tinham-lhe dito que Mark humilhara Clara, que a abandonara, que desaparecera sem dizer uma palavra. Mas ali, tudo parecia indicar o contrário. Ela virou mais algumas páginas. Extratos bancários. Transferências de suspeitos. Procuração assinada em nome de Clara. Em seguida, um bilhete escrito à mão por Mark. Se algo me acontecer, que a verdade venha à tona. Eles usaram Clara. Ela não estava sozinha. Lina sentiu as mãos ficarem geladas. Eles? Ela deu um salto. Um passo para trás. Mark estava parado na porta. Calmo. Cansado. Triste. Ele olhou para o arquivo aberto. Mas ele não gritou. Ele não ficou com raiva. Ele sentou-se em frente a ela. Você precisava saber, então veja, disse ele suavemente. Seus olhos já não eram duros como no dia anterior. Pareciam quebrados. Por quê? Por que você nunca falou? Perguntou Lina com a voz embargada. Mark respirou fundo. Porque me fizeram parecer um monstro. E se eu tivesse falado? Teriam destruído a Clara. E você também. Ele virou a página. Vimos uma foto. Clara no hospital, magra, visivelmente estressada. Sua irmã não era má, Lina. Ela estava sendo manipulada. Por um homem poderoso. Um homem que jurou para mim que se eu revelasse a verdade, ele me arruinaria e viria atrás de você. Quem? Perguntou Lina com a garganta apertada. Mark hesitou. Então ele disse um nome. Um nome que Lina conhecia. Um nome que pertencia a alguém próximo, próximo demais, alguém que sempre desempenhou o papel de protetor da família. Um arrepio percorreu sua espinha. Não, ele não. Sim, disse Mark. E ele não havia terminado. Nesse instante, a porta da frente bateu com força. Clara tinha acabado de chegar em casa. Ela parou ao ver o arquivo, os olhares pesados, as palavras suspensas. Precisamos conversar, disse Lina com firmeza. Pela primeira vez, ela deixou de ser a irmãzinha frágil. Ela era uma mulher pronta para encarar a verdade, mesmo que isso destruísse tudo.